Então, boa noite, né? Boa Gostaria noite. de começar perguntando seu nome, quem você é, de onde você veio, o que você faz da sua vida. Eu sou Maria Clara, sou de Caxias, moro atualmente em Niterói, sou professora, sou formada em História e Licenciatura e estou na segunda graduação em Pedagogia. Muito bem. Queria começar perguntando como a leitura surgiu para você. Qual foi o primeiro livro que você se lembra de ter lido e o porquê que ele te marcou? Olha, a leitura sempre foi muito presente na minha vida, mas eu sei o primeiro livro que eu tive a autonomia de pesquisar, escolher e ser o primeiro livro que eu li sozinha. E foi Não Se Esqueçam da Rosa, que fala sobre as consequências da bomba de Hiroshima. E ele me marcou porque eu não esperava que ele fosse ser um livro pesado. Eu, como uma boa criança, escolhi pela capa e pelo nome. E ele foi um livro muito pesado. Eu li ele em um dia, sentada no sofá de casa. E ele me marcou muito pela densidade dele mesmo. Tudo bem. E quando, já que a gente está falando aí da sua infância, você começou a leitura na infância, o que você gostava de ler quando você era criança e onde você gostava de ler? Eu sempre li muito em casa mesmo, no meu quarto, na sala. Sempre eu tinha o costume de fazer tudo com o livro. Eu estava almoçando, eu estava lendo o livro. Eu tava em qualquer espaço, estava com o livro. Eu gostava muito de ler quadrinho e gostava muito de ler fantasia. Acho que eram os dois gêneros que eu mais consumia. E alguém lia para você quando você era criança? Minha mãe, meu pai também, minha irmã, aqui em casa todo mundo lia bastante. E o que eles liam para você? Principalmente historinha da Turma da Mônica, O gibi? mas o gibi, mas vários livros, sempre teve muito livro em casa, que minha mãe é professora, então sempre teve muito livro infanto-juvenil em casa, então a gente sempre leram muito para mim até eu ter autonomia de ler sozinha. Entendi. Esses livros que você tinha, então, eles chegavam através da sua mãe, você também pegava na biblioteca, alguém comprava para Isso. você, a escola disponibilizava, como é que funcionava? Então, tinha os livros que minha mãe já tinha. Por exemplo, Não Se Esqueçam da Rosa, eu peguei na biblioteca da minha escola. Tinha os livros paradidáticos, né, do material. E minha mãe sempre, meu pai sempre, se eu tinha algum interesse em algum livro, eles sempre buscavam me dar esse livro, porque eles sabiam também que eu ia ler e eu não ia deixar o livro encostado, assim, né? Então, você sabe dizer por que você gostava de ler quando era criança? Eu acho que pelo lado lúdico mesmo, de você imaginar um outro lugar, você poder usar a imaginação para isso. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de criar histórias, então o livro me ajudava a ter material para criar as histórias. Entendi. Então, já perguntando do criar histórias, você acha que os livros eles influenciavam as fantasias que você inventava? Como é que eles influenciavam? Ah, eu acho que sim, porque eu gostava muito de descrição de lugares, sempre gostei muito. Então, isso me ajudava a conseguir imaginar melhor os lugares, sabe? Quanto mais o autor descrevia, e aí isso fazia com que na hora de eu criar minhas histórias, minhas brincadeiras mesmo, eu buscava ser o mais detalhista possível nos ambientes, nas roupas. Eu acho que isso vinha muito de ler cada vez autores que descreviam mais. Entendi. Você conhecia outras crianças que também eram leitoras como você? Eu acho que não muitas que liam, que o maior hobby era a leitura, não.
Entendi. Liam, assim, os livros da escola, mas não que queriam um livro de presente ou que queriam ler para além dos livros da escola. Entendi. Você já falou, né, que os livros ficavam. Sua mãe tinha uma coleção de livros, porque ela era professora. E você tinha acesso a todos esses livros? Ou era uma Sim, sim, coisa os assim, livros. você ia lá e pedia? Não, não, os livros sempre ficaram no meu quarto. A estante de livros ficava no meu quarto. Então você tinha um fácil acesso. Tinha. Entendi. Então, posteriormente, assim, já passando da sua infância, chegando na adolescência, algum livro te marcou a sua adolescência? Quando você para pensar, é o livro que te coloca naquela época automaticamente? Olha, eu acho que teve. Eu tive uma professora no primeiro ano do ensino médio que ela queria, porque queria arranjar um método de fazer com que os alunos lessem os livros que ela indicava. E aí ela fez um acordo com a turma que a gente ia ler 2 livros no ano. Um ia ser um livro pop e o outro ia ser um clássico. Então a gente leu o Curtiço e a gente leu o Crepúsculo. Então eu acho que Crepúsculo marcou um pouco esse momento em ver uma professora tentando fazer algum jeito para fazer alguém ler o Curtiço, que era tudo bem, então vamos ler Crepúsculo também. Mas eu acho que 2 livros que eu li nessa época da adolescência que marcaram muito o que eu gosto e o que eu não gosto foi o Carrie a Estranha, que eu fiquei apaixonada por livros de terror, e O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, que me fez descobrir que tem um limite até onde descrever. Que ele descreve tanto que eu não suporto Hermann Hesse. Entendi. E hoje, que tipo de livro você costuma ler? Fantasia. Fantasia? Eu acho que eu acabei descobrindo, eu fui para muitos tipos. É, Na história, principalmente, eu li muitos livros históricos mesmo, e descobri que o que eu gosto de ler é fantasia. É ali um Game of Thrones, ou eu gosto muito da literatura que Jorge Amado faz, que é a literatura de causos, que é você contar situações não necessariamente fantásticas, mas contar cotidianos. Então eu gosto de cotidianos. Eu acho que a fantasia ela conta também cotidianos, só que com o que é fantástico. Eu acho que o que eu gosto mais é os cotidianos e tem um pezinho ali na fantasia, então gosto bastante. Entendi. A literatura brasileira bebe muito dessa água, né? É, Quantos livros você lê por mês, hoje em dia? Olha, esses 2 últimos anos eu não tô na época mais assídua, não. Então eu vou dizer um livro a cada 2 meses. Eu tive acho que o meu auge foram os 2 primeiros meses de pandemia, que eu li 14 livros em 2 meses. E aí, depois disso, eu dei uma saturada. Fiquei um tempo sem ler. A E famosa aí voltei. ressaca, É a famosa ressaca ressaca. literária. Tudo bem. Mas ultimamente eu tenho lido, acho que é isso, mais ou menos. Acho que de 2 em 2 meses eu estou iniciando um livro novo. Eu não estou lendo mais tão rápido, eu acho que também porque eu tenho voltado a ler mais por prazer e menos por obrigação acadêmica e tudo mais. Então eu também tenho permitido ler mais devagar. Essa questão do prazo, acho que você acha que influencia no quanto você se dedica a ler aquela obra? Se você tem um prazo para ler, você estipula um prazo para você ler aquela obra, ou agora que é uma leitura por prazer, você deixa as coisas acontecerem naturalmente, você deixa o livro de lado, você tem o costume de deixar o livro de lado? Então, eu sempre fui muito ansiosa para saber o fim das histórias. Então, eu aprendi a ler muito rápido.
Só que eu acho que quando isso se tornou uma obrigatoriedade, como a faculdade, a pesquisa, e ter começado a pesquisar uma coisa que eu fazia por prazer, que era ler Jorge Amado, então começou a ter um outro viés, o ler rápido. Então eu precisava ler rápido porque eu precisava ler aquele livro 3 vezes para poder entregar a pesquisa. E aí hoje ler devagar é para poder mesmo curtir cada parte, separar um momento do dia para isso. E qual era a última pergunta? Se você tem o costume de parar de ler, desistir do livro. Então, eu não gosto. Eu gosto de, mesmo se eu achar que não é muito meu estilo, ou que se eu achar ruim o livro, eu gosto de terminar. Mas alguns livros eu nunca terminei. O Lobo da Steppe é o livro que eu leio há mais tempo. Eu leio ele desde os meus 15 anos e eu ainda tô, tipo, nos últimos capítulos. Eu nunca consegui terminar porque eu já desisti dele. Senhor dos Anéis, eu larguei. Eu não li a saga toda porque eu não gostei. E assim, se eu não gostar muito, eu não gostei muito, aí eu largo. Mas se eu só tenho incômodos, eu costumo ir até o fim, para aí sim saber se dar uma opinião geral sobre o livro. Entendi. É. É, Você tem algum livro conforto? Que é aquele livro que você sempre volta para ele. Ai, estou passando por uma crise da minha vida. Vou ler tal livro. Ai, estou muito Mar Morto. feliz. Vou ler Mar Morto, do Mar Jorge Morto, Amado. Né? do Jorge Amado. Você sabe Acho dizer que o é. porquê que ele é tão confortável para você? Sei, porque é Iemanjá. É minha madrinha. E acho que ela tá ali, ela é meu conforto, então o livro que é sobre ela também é meu livro de conforto. Entendi. É um reencontro, então, né? Um reencontro da É, literatura. exato. Entendi. E qual é o seu momento de leitura hoje? Qual é a sua rotina? Você gosta de ler em silêncio, quando você está sozinha, deitada? Você gosta de ler ouvindo música? Qual é o seu processo ali, a sua rotina de leitura? Então, se eu tô lendo um livro eu tô tranquila com ele, por exemplo, tô lendo um Jorge Amado, eu tô lendo alguma coisa que eu já conheço o estilo de escrita, eu gosto de ler quando acordo e antes de dormir. Agora, se eu tô lendo, provavelmente sagas fazem isso comigo, coisas que eu fico muito ansiosa, aí eu ando com ele embaixo do braço e qualquer momento que eu tiver, eu tô lendo umas páginas soltas. Eu entendo bem. É, das últimas leituras que você fez nos últimos 12 meses, qual ou quais te marcaram mais? Pode ser uma releitura, pode ser mais algo que tenha marcado algum momento nos últimos 12 meses. Olha, eu acho que foi terminar Gabriela Cravo Canela, porque é um clássico do Jorge Amado que eu nunca tinha terminado de ler. Tem minissérie e eu nunca terminei de assistir a minissérie, então eu me dei conta esse ano. Eu peguei, tava olhando, né, organizando meus livros, eu peguei Gabriela e falei, cara, eu não sei qual é o fim da história. Porque eu já tentei ler o livro várias vezes, eu já tentei assistir a minissérie e eu nunca tinha terminado. Então eu peguei o Gabriela e terminei de ler. E aí eu acho que marcou bastante, porque eu gostei. Eu não sei porque eu nunca tinha terminado. Entendi. Bom, agora vamos para as perguntas que os leitores costumam odiar, que é eu, perguntas que eu gosto de saber das pessoas que são leitoras e se dizem leitoras. Eu queria saber um livro, você já citou um deles, mas vou pedir para você citar outros diferentes que você não gostou de ler. Que eu não gostei de ler. Olha, eu tenho vontade de reler esse que eu vou falar, porque talvez eu não tenha gostado pela minha idade quando li. Porque eu acho que por eu sempre ter gostado muito de ler, eu li livros que não eram para minha idade. É O Caçador de Pipas. Eu li quando eu era muito nova. E a cena do estupro me fez odiar aquele livro. Então talvez hoje eu tenha uma outra visão, consiga ler e no final entender o propósito e tudo mais, entender por que está ali enquanto literatura, fazer um outro debate sobre o livro. Mas eu lembro que na época eu odiei.
Mas eu também acho que eu era muito nova, não devia estar lendo Caçador de Pipas. Um livro que você ama tanto que você tem ciúme. Você não fala dele para as pessoas. Tem um livro assim? Que eu não falo dele, porque eu acho que normalmente eu tento convencer todo mundo a ver. Todo mundo, eu tento Eu convencer todo mundo a também. vamos ler. Ler sim, é bom. Qual é? Mas. Ah, eu vou ficar me repetindo, porque eu gosto muito de Jorge Amado. Eu vou tentar dar uma fugida. Eu vou. Game of Thrones. Eu acho que Game of Thrones é uma saga muito boa. Eu já convenci algumas pessoas que não tinham lido e que tinham preconceito por causa da série. Eu já consegui convencer a ler, porque eu acho. Eu gosto muito da política que é trabalhada dentro da saga e eu acho muito bem construída. Então eu acho que é o meu xodózinho. Entendi. Qual o livro que você ainda não leu, mas que você gostaria muito de ler? Você tem uma lista, Eu por tenho exemplo? um livro. Eu adoro sebo. Aquele primeiro livro que eu li, que eu levei pela capa, eu ainda sou essa pessoa, confesso. Eu gosto de entrar em sebo e comprar livros que eu nunca ouvi falar. E aí eu tenho um livro que se chama A Vagabunda. Ele é de 1800 e pouco. Ele é uma edição muito antiga e eu nunca li. Eu acho que ele, porque fala exatamente sobre. Eu já li uma parte, né, o primeiro capítulo, e pelo que eu entendi, é sobre uma dançarina que não é prostituta, mas é tratada como se fosse. Porque também a gente está falando do final de 1800, né? E aí eu acho que esse é um livro que eu tenho muita vontade de ler. E um que eu não tenha, deixa eu ver. Que esse tá lá, né? Só falta de vergonha na cara. Eu quero. Tem um. Eu não vou lembrar o nome. É um livro com 3 contos do Jorge Amado. Que ele falta ainda na minha coleção, que eu tenho uma coleção dos anos 80, eu acho, do Jorge Amado. E esse livro falta na coleção. São 3 contos sobre o Partido Comunista. Hum, Da coleção é a única vez que ele fala voltadamente para o comunismo. E aí esse livro com os 3 contos eu não tenho, eu tenho muita vontade de ler. entendi. Já que você falou de coleção, você tem esse costume de colecionar livro? Você compra qualquer livro? Ou você tem títulos específicos que você espera comprar estes primeiros para depois comprar um livro aleatório? Como é que funciona? Um pouco dos dois, assim, eu não gosto, eu não, se olhar minha coleção de livros, eu tenho livros que eu não li, mas não são muitos. Eu acho que eu tenho uma compra bem consciente da minha capacidade de leitura. Eu normalmente, quando eu compro um livro, eu quero ler ele logo. A não ser momentos em que eu vou em sebo. E aí Uhum, eu meio que compro livros muito aleatórios, livros muitas vezes que eu nem tenho a pretensão de ler, mas porque eu achei ou ele muito antigo, ou porque ele tem alguma dedicatória dentro dele, ou porque ele tem alguma capa bonita. Eu tenho alguns livros que eu não tenho interesse em ler, mas que eles vieram com dedicatórias. E eu gosto muito desse registro que existe em sebos, né, de livros que pertenceram às outras pessoas. E aí é o momento em que eu compro livros meio aleatoriamente. Mas normalmente eu compro já pensando em ler naquele momento. entendi. É, Vou pedir para você botar aí, fazer o seu pódio. Os 3 melhores livros que você leu na sua vida, pode ter sido ontem, pode ter sido há 12 anos atrás. 3 títulos que. Você já citou o Mar Morto, do Jorge Amado, né? Então, se você puder citar mais 2 livros, assim, você citou Game of Thrones, mas se você puder definir um da saga ou algo do tipo. Tá, então, em primeiro lugar, Mar Morto mesmo. E em segundo, eu vou ficar com Carrie a Estranha. Porque eu acho que esse livro foi muito importante para eu perder alguns preconceitos de escrita. Eu tinha um certo preconceito com a parte de suspense de livros. E aí eu fui ler um terror e eu fiquei apaixonada. Então, Carrie é estranha. Inclusive porque eu acho o livro milhões de vezes melhor do que qualquer adaptação que foi feita no cinema. Eu não gosto de nenhum dos filmes.
E eu acho. Eu não vou botar Game of Thrones, porque eu não terminei o quinto livro, porque eu preciso saber se ele é o último ou se vai sair o sexto. Só ou quando sair o sexto ou quando o autor morrer, eu pretendo ler o quinto livro. Então, como eu ainda não li todos, eu não vou escolher um. Aí, deixa eu ver, ficou Mar Morto, Carrie a Estranha. Deixa eu pensar. O Alto da Compadecida. Entendi. E aí, um livro que você recomendaria para alguém que está muito triste? O Compadre de Ogum. Que eu acho que é difícil alguém não se alegrar vendo as traquinagens de Exu. E um livro que você recomendaria para mudar a vida de alguém? Qualquer livro. O livro que a pessoa escolher ler. Eu, eu tenho muito isso, eu tive muito isso, principalmente com alguns alunos meus, que algumas professoras tinham de tentar falar para os pais não comprarem. Ah, não compra livrão de youtuber. Não compra. Mas eu acho que o papel tem que ser outro. Tem que ser compra o livrão de YouTube e incentiva ele a escolher outra coisa depois. Porque se pegar o hábito da leitura com o livrão de YouTube, que bom então pro livrão de YouTube, sabe? Então eu acho que o livro que eu recomendaria é qualquer um que a pessoa tenha vontade de ler. Que eu acho que isso pode transformar o hábito de leitura. Entendi. O que é ser leitora no seu ponto de vista? Eu acho que é ser uma pessoa que gosta muito de trabalhar o lado da imaginação. Pelo menos ler para mim sempre foi muito isso, sempre foi muito pro lado da fantasia própria, né? O lado de você entrar em outros mundos através da sua própria imaginação e não com um guia visual que as séries e os filmes têm. Então, eu acho que ser leitor é trabalhar bastante o lado da imaginação. Entendi. Bom, eu acho que é isso. Fico feliz pelo você aceitar o convite de ser entrevistada. Gosto muito de ver, né, o lado íntimo que as pessoas têm com a leitura. Espero que tenha sido algo legal para você também. Foi, com certeza. Agradeço. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você por me chamar.